Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, seguindo aqui o cronograma do edital, né, do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, vamos dar continuidade ao conteúdo de raciocínio lógico, ok? Na aula passada, a gente viu algumas coisas sobre a lógica proposicional, vimos proposições simples, e agora vamos ver um pouco de proposição compostas e o início de tabela verdade, ok? A gente viu basicamente essa parte inicial, introdutória aqui, ó. Ok? Vamos iniciar essa outra parte. Ó, percebe que o conteúdo programático de raciocínio lógico é bem pequeno, ou seja, a gente já está na metade do caminho em relação ao conteúdo de raciocínio lógico, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui e dar início à parte de lógica proposicional, proposições, mais precisamente proposições simples. E então, vamos lá. Proposições simples. Proposições simples. Como a gente viu na aula passada, proposições simples. Bom, na aula passada a gente viu que para ser proposição, tinha que ser uma oração, ou seja, tinha que conter o verbo, ok? E mais, essa proposição tinha que ser declarativa, ok? Ou seja, considerando isso, a gente chegava à conclusão de que a proposição ela tinha que ser uma fala oracional, ou seja, possuir verbo, e ser declarativa. E ela não tinha que ser, por exemplo, não eram ou não são proposições. Frases ou sentenças exclamativas, interrogativas, optativas e basicamente order, né? Tudo bem? Ou seja, essas daqui não eram ou não são proposições. No caso da proposição, ela pode ser uma proposição dita simples. Simples. E o que seria uma proposição simples? Bom, uma proposição simples, por definição, é aquela que não pode ser dividida em proposições menores. Ou seja, uma proposição simples é aquelas que não não subdivide ou não aceita subdivisões, não aceita, né? Melhor dizendo, não aceita subdivisões, aceita subdivisões menores, ok? Ou seja, é uma proposição pequena, ou uma oração ou uma composição, uma proposição que não aceita mais de uma sentença oracional, ok? Aí como seria a negação de uma proposição simples? A negação de uma proposição simples gera uma nova proposição simples. Por exemplo, se eu digo para você que eu tenho a proposição, a gente costuma, aqui na lógica, se acostuma muito com essas letras, tá? P e Q. Elas são exatamente proposições. Aqui são proposições simples. Se eu digo para você, existem planetas, por exemplo, vamos lá, existem alienígenas. Opa, só apagar aqui. Outro exemplo aqui. O Pelé é o melhor jogador do mundo.
Lógico, essa proposição ela aqui, ela é verdadeira ou falsa, né? Depende de quem tá, tipo assim, de qual que é a sua verdade, se ela é verdadeira ou falsa. E como tem verbo, ela é uma oração, logo é uma proposição. Aqui nessa parte de proposições simples, a gente já aceita essa afirmativa aqui, a gente já pode chamar ela de que, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, a negação, a gente vai trabalhar aqui com a negação de proposição. Proposição. Ou seja, a negação de uma proposição que é P, exatamente é não P. Esse símbolo aqui quer dizer que é não P, ok? Vamos iniciar ela. A negação de uma proposição simples gera uma nova proposição simples, no caso a não P. Uso do não e de expressões correlatas, não é verdade que, é falso que, são usados para negar uma sentença. A nova proposição, não que, sempre terá o valor lógico oposto da proposição original P, ok? Se a proposição original é uma sentença declarativa negativa, a negação dela será uma sentença declarativa afirmativa. Como assim? Vamos lá. Apagar aqui. Já vimos que, a partir de agora, as sentenças elas vão ser chamadas de P ou de que. Tudo bem? E que, para negar uma proposição, por exemplo, a proposição P, eu escrevo não P. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu disse o seguinte, que se a proposição original é uma sentença declarativa negativa, se eu já falo que, ou seja, na minha proposição ela já é negativa, a negação dela será uma sentença declarativa afirmativa, ok? Por exemplo, se eu falar assim, Belém não é capital do Pará. Olha, você tem que esquecer aqui as suas interpretações. Eu não quero saber se Belém é realmente ou não. Eu tenho que ler a frase e entender. Nesse caso, ele já foi negativo, ok? Essa sentença aqui que eu vou chamar de P, ela já foi negativa. Belém não é capital do Pará. Se eu quisesse a negação dessa proposição, o que eu escreveria? Eu escreveria assim, ó, Belém é capital do Pará. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu neguei essa proposição P. Só que antes de eu negar, ela já tinha um não na sua frase, na sua Constituição. Ou seja, ela fala, Belém não é a capital do Pará. Só que eu pedi para você negar essa proposição. Então, eu disse que Belém é a capital do Pará, entendeu? Ou seja, a negação, se a proposição original é uma sentença declarativa negativa, como Belém não é a capital do Pará, ou seja, uma sentença declarativa negativa, a negação dela será uma sentença declarativa afirmativa, ok? Ou seja, Belém é a capital do estado do Pará. Aí eu posso negar também usando antônimos, não necessariamente o não, ok? Eu posso negar, por exemplo, não somente usando o não, eu posso usar antônimos. Como assim antônimos? Negação com uso de antônimos. O que são antônimos? São palavras opostas, ok? Aí como é que ficaria aqui? Por exemplo, nem sempre o uso de um antônimo nega a proposição original. Você tem que ficar atento, tá? Por exemplo, o Paysandu venceu o jogo. É errado dizer que a negação é o Paysandu. No caso, eu vou negar usando o antônimo, né? Por exemplo, vou escrever esse exemplo que eu achei ele interessante. Se eu escrevesse, por exemplo, vamos lá, tentar usar antônimo. O Paysandu venceu o jogo. Isso aqui é a nossa negação, o P, né? O nosso P, que é a sentença. O Paysandu venceu o jogo. Como é que eu negaria usando o antônimo? Só quero que vocês notem uma coisa. É errado dizer que a negação... nem sempre o antônimo vai realmente ser fiel a essa negação. Nem sempre o uso de um antônimo nega a proposição original. Tem que ter cuidado. Nesse caso, o Paysandu venceu o jogo,
É errado dizer que a negação é o Paysandu perdeu o jogo. Sabe por quê? Eu não posso, por exemplo, negar essa daqui, ó, o Paysandu venceu o jogo. A negação, o Paysandu perdeu o jogo. Sabe por quê? Porque tem outra hipótese. O Paysandu poderia ter empatado, ok? Por isso que nem sempre eu vou poder usar os antônimos, tudo bem? Nem sempre vou poder usar os antônimos. Então, fique ligado, ok? Fique ligado. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me ater a essas questões? Para negar uma proposição simples formada por uma oração e por outras orações, eu tenho que ter esse cuidado. Às vezes dá para usar antônimo, às vezes não. Fechado? Perfeito. Tem que se atentar a essa interpretação ainda. Aí, de situação. Aí a gente vai indo, né? E vai chegando às outras conclusões. Aí, no caso, recapitulando, definição de proposições simples. Vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Definição de proposições simples. Dizemos que uma proposição é simples quando ela não pode ser dividida em proposições menores. Já vimos isso, ok? De outra forma, podemos dizer que a proposição é simples quando é formada por uma única parcela elementar indivisível que pode ser julgada como verdadeiro ou falso. Perfeito. Por exemplo, é muito comum a gente representar de proposição simples por uma letra do alfabeto, como eu disse para vocês. No caso, P, E, o Q, ok? P, o Q e às vezes também até o R, ok? Pedro é o estagiário do banco. Um exemplo. Acabei de falar para vocês como é. Pedro é o estagiário do banco. Ou seja, aqui na lógica proposicional, a gente vai chamar isso de uma letra. E se tivesse outra frase? Q. E se eu tivesse outra frase? R. Ou seja, a partir de agora, a gente vai chamar cada sentença, cada proposição de uma letra, ok? Porque vamos trabalhar agora com outros raciocínios além da negação. Vamos montar a tabela verdade, montar um monte de coisa, ok? Então, se atenta a esses conceitos que eu estou dando para vocês. Tudo bem? Vamos lá. Já vimos o conceito de negação, de proposição simples. Já vimos alguns conceitos de negação de proposição simples, ou seja, o uso do não e de expressões correlatas, né? A negação de uma proposição simples gera uma nova proposição simples, só que negativa, né? Aí, no caso, essa nova proposição simples é denominada pelo símbolo não ou um tracinho, ok? Como assim? Não, por exemplo, o P só tem a proposição que, a negação do P pode ser não P ou não P aqui, ó. Ok? Esses dois modos aqui eu posso ver, ok? Não, deixa eu fazer direito, ficou confuso aqui. Não P ou o não P. Tudo bem? Esses dois jeitos eu devo negar a proposição. Aí a gente lê não P, ok? Por exemplo, Belém é a capital do Ceará. Não importa se é verdade ou é mentira. Essa é a primeira proposição, ok? Aí, e se eu quisesse negar ela? Eu diria que Belém é a capital do Ceará, ok? É isso que vocês têm que levar em consideração. Aí tá. Uma outra forma de se negar a proposição original sugerida é inserir expressões comuns. Não é verdade que, é falso que, no início da proposição, ok? Aí o que significa o valor lógico de uma proposição, ou a negação? O que significa esse valor? A nova proposição, no caso a nova proposição, por exemplo, não P, né? A gente lê não P. Isso quer dizer o seguinte: não P sempre terá valor lógico oposto da proposição original. A proposição que se originou foi o P, ok? E esse aqui é o não P. Ou seja, esse daqui sempre vai ser oposto à proposição original. Isso significa que se P é falso, né? E não P é verdadeiro, esse P é verdadeiro, então não P é falso. É isso que eu quero dizer para vocês, ok? Essa ideia pode ser interpretada da seguinte forma, conhecida como tabela verdade, ok? Vamos dar início a uma pequena tabela verdade aqui, que é bem inicial, ok? Vamos montar nossa primeira tabela verdade, que é o que a gente usa muito nesse raciocínio de... a gente tem duas opções aqui, ok? Que é o P,
Por exemplo, se eu tenho suponha que eu tenho uma afirmação assim. Eu tenho uma proposição P e a negação dela. Tudo bem? Se a proposição original é verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Ok? Perfeito? E se eu tenho a proposição original como falsa, a negação da falsa vai ser a verdadeira. Ok? Ou seja, essa aqui é a nossa primeira tabela verdade de apenas uma sentença. Uma sentença. Ou oração simples. Mas você já pensou que se eu nego outra vez essa proposição aqui, por exemplo, a negação da verdade é o falso. E se eu negar o falso? Vai cair de novo na verdade, ok? É isso que eu quero dizer para vocês. É isso que eu acabei de ler para vocês, tudo bem? E como é que eu nego as proposições que são sentenças declarativas negativas? Ok? Por exemplo, vou botar um exemplo para vocês aqui. Ó. Se eu digo assim, por exemplo, tem uma proposição, né? Presta atenção. Exemplo aqui. Belém não é a capital do Pará. Isso aqui é uma proposição que eu vou chamar de P. Tudo bem? Belém não é a capital do estado do Pará. Aí como é que eu vou negar essa sentença? Ok? Aí a sua negação pode ser escrita das seguintes formas. Eu posso primeiro negar da seguinte forma, né? Vamos usar a negação. Como ela já é negativa aqui, ó, ela já é negativa, ou seja, é uma declaração negativa, eu posso dizer o seguinte, que a negação do P pode ser escrita assim, ó. Belém é a capital do Pará. Isso aqui é um modo, ok? Aí qual seria o outro jeito de escrever isso? Eu poderia escrever da seguinte forma. É falso que Belém não é a capital do Pará, ok? É também outro tipo de negação. E qual seria a outra negação? Não é verdade que, ou seja, eu posso negar só mudando o sentido, eu posso negar dizendo que é falso que, ou também eu posso negar usando não é verdade que. Então vamos anotar isso aqui. Eu posso negar, né? Tanto alterando o sentido, quando fizer sentido, né? A alteração. Ou também eu posso usar falso que, aí o resto da frase. Ou eu também posso usar não é verdade que. Não é verdade que. Ok? Tudo essas são negações do P. Tudo bem? Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Beleza? Vamos lá. Agora fique esperto, cuidado. Como visto no exemplo anterior, a negação de uma proposição não necessariamente contém expressões como não é verdade que, é falso que, etc. Isso se deve ao fato de que a proposição original pode conter essas expressões, ok? Em análise, se a proposição original é uma sentença declarativa negativa, como eu te falei agora, a negação dela será uma sentença declarativa afirmativa, ok? Perfeito? Aí aqui, ao se negar uma sentença declarativa negativa, obtém-se uma sentença declarativa afirmativa, acabei de dizer, ou uma afirmação. Tudo bem? Por exemplo, outro exemplo. Vamos chamar essa daqui de P. Miguel não é engenheiro.
A negação desse não P é o seguinte. Como é que eu poderia dizer isso aí? Miguel é engenheiro. Ok? Ou seja, a negação de uma declaração negativa é uma declaração afirmativa. Ok? Presta atenção. Eu também posso usar negar usando antônimos, como eu tinha dito anteriormente, ok? Aí, agora vamos falar das negações usando antônimos. Ou seja, antônimo é a palavra oposta ao que você disse, ok? No caso aqui é usando antônimos, ok? Vamos lá. Por exemplo, P. Miguel foi aprovado no vestibular. P. Miguel foi aprovado no vestibular. Como é que seria a negação disso? Ou usando antônimo, né? Miguel foi aprovado no vestibular. Aí como é que eu negaria isso? Poderia usar assim, ó, não P usando antônimos. Miguel reprovou no vestibular. Ou seja, eu usei um antônimo. No lugar de não aprovado, eu usei reprovado, ok? Ou seja, essa aí é um exemplo nosso de negação usando antônimo. Tudo bem? Ou seja, vimos bastante coisa até aqui. Ou seja, se atentem a todos esses pormenores, ok? Aí, no caso, o uso de antônimos para se negar uma proposição deve ser visto com muito cuidado. Eu já disse isso no outro tópico. Por exemplo, eu falei isso lá no início. Se eu tiver a sentença P, o Paysandu vai ser o jogo contra o Remo, ok? Observe que um antônimo de vencer é perder. Porém, essa palavra não nega a proposição acima. É errado dizer que a negação da proposição é o Paysandu perdeu o jogo contra o Remo. Isso porque o jogo poderia ter empatado, ok? Ou seja, por isso que antônimos tem que ter esse muito cuidado na hora de usar. Nesse caso, não resta outra opção senão negar a proposição com um dos modos tradicionais. No caso o Paysandu, não P no caso, o Paysandu não venceu o jogo contra o Remo, ok? Perceba que não venceu, abarca as possibilidades de perder e empatar, tá bom? Aí, na próxima aula, para não ficar muito extensa a aula, nós vamos falar de a negação por subordinação. Vamos falar também das outras tabelas verdades, as tabelas verdades maiores, ok? Mas a gente vai dar continuidade aos nossos tópicos aqui no canal, ok? Então, assim, fique ligado que a gente vai estar postando ao longo da semana todos os vídeos que vocês precisam. E assim, é isso que eu falei para vocês. As proposições, elas precisam ter oração, ou seja, precisam ter verbo, elas precisam ser declarativas, elas não podem ser interrogativas, exclamativas, optativas e ordem, ok? A gente também vai fazer sessões de exercícios e de bateria, ok? Hoje a gente aprendeu a negar proposições simples e aprendeu o que são proposições simples. Proposições simples são aquelas em que você não pode ter outras subdivisões de proposições. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje essa é a nossa aula. Vimos proposições simples, ok? E assim, se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, eu tenho um grupo de estudos, tudo bem? Grupo de estudos, onde a gente tira dúvidas, responde a galera 24 horas, 24 horas, ok? E para quem quiser saber, manda mensagem, um direct para mim lá no Instagram. O Instagram é Miguel Jonas _, ok? Então, assim, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal, ok? Assim você vai estar por dentro de todas as aulas que a gente vai dar. Vamos continuar postando os vídeos até o dia da prova de Química, Física, Matemática e Raciocínio Lógico Matemático. Todas essas matérias têm peso 2 para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, ok? Então, até a próxima. Fique com Deus. Bons estudos aí. E qualquer coisa,
tamo aí, beleza? Falou, pessoal.